Olá, eu sou o professor Luiz Cláudio de Almeida e tenho assim uma larga experiência já em trabalhos com a educação superior. Sou formado em engenharia de produção e tenho doutorado na área de aprendizagem, e-learning, com vários estudos voltados às organizações, aprendizagem nas organizações. Mas hoje eu estou aqui com vocês para falar de um tema de muita importância dentro da área da gestão da produção. O engenheiro de produção, ele seguramente vai lidar com custos de produção, com gestão de custos na produção industrial, ou seja, na produção de serviços. E a gestão de custos é uma matéria muito importante na formação do engenheiro de produção. E para isso vamos trazer aqui alguns conceitos básicos da gestão de custos. Muito bem, quando se fala em custo, logo se imagina que o custo é uma variável importante na formação do preço dos bens, dos produtos e dos serviços. O preço dos produtos estão diretamente relacionados ao custo de produção. O custo de produção, ele tem um ponto de equilíbrio entre a sua produção e a sua capacidade de venda, de inserção no mercado. Então, a gestão de custos se torna um centro, uma variável importantíssima na sobrevivência das organizações. Mas para a gente falar de custo, de gestão de custos, e até mesmo depois entrar em contabilidade de custo e ir um pouco mais adiante com formação de centro de custos e departamentalização, é importante que a gente entenda alguns elementos básicos sobre custos. Primeiramente, é interessante entender a diferença entre custo e despesa. Dentro de uma organização, é comum a gente encontrar nas fábricas uma confusão entre o conceito de custo e despesa. O custo é o gasto consumido na produção do bem, ou seja, o produto ou o serviço que é fim daquela organização, daquela empresa, daquela fábrica. O produto, aquilo que é consumido no produto são custos, que podem ser custos por apropriação, ligado ao produto, ou pode ser custos por volume, ligado ao volume de produção. Quando a gente fala de apropriação, nós estamos falando de tratar o custo diretamente no produto ou no serviço. Por exemplo, um produto, qualquer produto fabricado, ele tem um custo direto e um custo indireto quando nós falamos de um produto. E isso se chama custo por apropriação. O que é um custo direto? Um custo direto são os materiais e a mão de obra utilizados diretamente naquele produto. E o que é um custo indireto? Um custo indireto são custos que são rateados naquele produto, ou seja, despesas com energia elétrica, com água, luz, imposto. Esses são custos que são indiretos relacionados a esses produtos. Esses custos indiretos também podem ser considerados despesas em algumas circunstâncias. São custos que podem ser tratados como despesas porque são indiretos, ligados ao produto. Quando a gente fala de produção em grande volume,
aí nós percebemos que os custos podem ter outro tratamento, ou seja, nós podemos estar falando de custo fixo, né, e custo variável, e não tão somente de custo indireto e custo direto. O custo direto e o custo indireto é mais fácil colocá-lo no produto. O custo por volume é mais fácil colocar, ou mais apropriado colocar em um volume de produção. Ou seja, produtos produzidos em grande escala. Ali nós temos custos fixos, que são os custos diretamente ligados ao produto, né? E temos os custos variáveis, aqueles custos que variam de acordo com o volume de produção, ou seja, quanto maior o volume de produção, maior são as variáveis deste custo. Então não dá para você determinar como um custo específico de um produto. Estamos falando de custo de volumes, né? Por exemplo, produzir 1 tonelada ou 2 toneladas de um alimento, ele vai ter um custo fixo e um custo variável, né? Os custos fixos são os custos da capacidade produtiva e os custos variáveis são de acordo com o volume da produção. Muito bem, nesse particular, então a gente encontra algumas terminologias que são diferenciadas dentro da gestão de custos, especialmente de produção. Como, por exemplo, a gente sempre ouve falar em gasto, em investimento, em custo, em despesa, em perda. Tudo isso está relacionado à gestão de custos, né? Por exemplo, um investimento seria a compra de máquinas novas para uma empresa, produzir um determinado produto. Isso significa que essa empresa está tendo um gasto, que não é uma despesa, mas é um investimento. Ela pode ser colocada dentro do custo do produto. Os investimentos, eles também existem formas de você colocar dentro do custo de um produto. São custos variáveis, ou podemos dizer, são custos indiretos, né? Quando você faz um investimento na empresa, por exemplo, né? E também tem uma diferença aí entre despesa e perdas, que nós precisamos considerar. Despesas, por exemplo, se você reduz a energia elétrica de uma empresa, você está trabalhando com redução de despesa, porque elas são rateadas nos produtos. E quando você fala de perda, é quando você está tendo a perda na produção, na produtividade de um produto, ou seja, você precisa corrigir essas perdas para trabalhar com um centro de custo. Muito bem, essas terminologias são muito comuns e são importantíssimas para que a gente possa entender inicialmente os primeiros passos da contabilidade de custos e também a formação de centros de custos, né? Bem, a contabilidade de custo, ela demanda muitas informações, a gestão de custo de modo geral, ou seja, para que você tenha exatamente o custo direto ou o custo indireto de um produto, você precisa ter dados, bases de dados, né? Como, por exemplo, você precisa saber a quantidade de horas que são trabalhadas de mão de obra em um produto para você determinar custo direto de um produto. Quando você tem uma produção, por exemplo, de um automóvel, você tem ali o material, a matéria-prima que é utilizada na produção desse automóvel, as peças, os componentes, e você tem a mão de obra utilizada na produção de um automóvel, por exemplo. Então, as empresas hoje, elas necessitam e fazem apontamentos. O que são os apontamentos? Os apontamentos são a captura, a investigação e a captura de dados da produção de todos os produtos ou serviços que seja. Eu citei aqui o exemplo de um automóvel, mas os apontamentos estariam onde? Medir exatamente a quantidade de horas de mão de obra que são utilizadas em um automóvel. Medir, por exemplo, a quantidade de peças e componentes
que são utilizadas em um automóvel. Isso você teria o custo direto deste produto. Só que ao preço do automóvel são agregados, ao preço final dele, são agregados outros custos, que são custos indiretos deste produto. Por exemplo, a energia elétrica, a segurança das fábricas, toda a parte de impostos. Esses custos não são diretamente da produção daquele automóvel, mas fazem parte de custos indiretos. E para que nós tenhamos uma boa contabilidade de custo, nós precisamos ter esses dados. Então, cada dia mais, as empresas estão investindo em ferramentas, em softwares, em programas que capturam esses dados e formam centros de custos para a sua contabilidade, né? Na produção de um automóvel, por exemplo, você tem um centro de custo que talvez seja a montagem, você tem um outro centro de custo que seja pintura, então por aí vai. Eu estou fazendo um apanhado geral aqui para trazer uma introdução ao que seria gestão de custos de produção. Então, basicamente é isso. Dentro de uma disciplina de gestão de custos de produção, seguramente nós estaríamos aprofundando em contabilidade de custo e gerenciamento de centro de custos. Logicamente que para isso, para nós chegarmos até lá, é melhor entender os conceitos, né? Esses conceitos básicos que eu passei para vocês aqui. Custos por apropriação e custo por volume, né? Esse exemplo que eu dei do automóvel é um custo por apropriação, é o custo de um produto, mas você pode ter uma fábrica de alimentos, por exemplo, que faz toneladas de alimentos de forma variada ao longo de um mês, e você tem aí custo fixo e tem custo variável, né? Custo por volume de produção. Eles são variáveis porque, de acordo com o volume que você fabrica, você vai ter uma variação também de custos, né? Implícito a isso estão as despesas e as perdas, que eu coloquei aqui, que tem uma diferenciação, mas pode estar dentro de custos indiretos e custos variáveis, e também os investimentos. Então, esses são os conceitos básicos que nós trazemos para uma disciplina como essa, para a gente começar a falar de contabilidade de custo e também falar de centro de custos. Rapidamente eu vou trazer aqui um resumo, né? O que seria a contabilidade de custos? Seria contabilizar, portanto, todos esses elementos de custos fixos, indireto, direto, variável, né? E ter a composição do preço do produto. Nos custos está o nascedouro do preço dos produtos. Então, isso é de suma importância. E com base na contabilidade de custo, se cria os centros de custos ou a departamentalização dos custos, né? Ou seja, hoje existem vários RMs, vários sistemas integrados para se controlar a gestão de custo. Como eu coloquei aqui, na indústria automobilística, o custo de montagem, o custo de pintura, né? O custo de estocagem. Então, cada centro desse, cada departamento desse responde pelos seus custos e são calculados, são apontados e são geridos e que levam ao preço final do produto. Muito bem, eu fiz aqui uma breve introdução do que seria a gestão de custos. Eu me baseei aqui no livro de gestão de custos do Fernando Fontoura e também contabilidade de custos do Jorge Leone. Basicamente, esses conceitos estão nessas obras e muitas outras. Espero ter contribuído aí com uma introdução à disciplina de gestão de custos em produção e que possamos estar em breve aí trabalhando juntos. Um abraço, sucesso a todos.